A paz do Senhor, sou missionária Emanuele e este é o canal da Camila Marques. Eu vim fazer um documentário a respeito da visão dela, para o canal dela, tá bom? E eu editei um vídeo e eu vou estar fazendo esse vídeo com o próprio vídeo dela, tá bom? Eu vou começar fazendo assim porque é só assim que o YouTube permite. Ela tá postando o mesmo vídeo no canal dela. Vamos lá? Aleluias. Olá pessoal, tudo Essa é a Camila Marques, tá bom, gente? E ela vai começar a falar um pouquinho do que vai ser o vídeo. bem com vocês? Bom, gente, o meu nome é Camila e eu queria estar compartilhando com vocês aqui hoje o meu testemunho de uma experiência que eu tive com Deus que me deixou muito impactada. E eu acredito que Deus vai falar tremendamente com muitas pessoas através desse vídeo. Então, assiste esse vídeo até o final. Amém. E que Deus venha edificar a fé de você tremendamente. E, gente, eu estou impactada porque a missionária Emanuele também teve uma experiência com Jesus. No mesmo dia que eu tive essa experiência, a gente teve essa experiência com Jesus, segunda-feira à tarde. Amém. E assim, gente, eu tô impressionada assim com o agir. Senhor, eu sou a missionária Emanuele. Aí eu vou começar a falar, tá bom? Eu tive que gravar dessa forma, gente. Eu sei que é um pouco... Não sei se vocês vão gostar dessa forma que eu tô abordando o vídeo. Mas é a única forma que tem como mandar os dois vídeos, tá? Para canais diferentes, senão dá restrição. Tá bom? A palavra de Deus. E hoje eu vim contar um testemunho para vocês, junto com a minha amiga e irmã Camila, tá bom? Nós tivemos uma experiência 2 ou 3 dias atrás, onde ela contou o testemunho e eu senti impactada porque eu também senti a presença de Jesus no mesmo horário. E ela mandou no grupo. E eu falei com ela que eu também tinha sentido a presença de Jesus. E o mais lindo de tudo, ele disse quase as mesmas palavras. Então, gostaria de complementar nesse vídeo é que nós tivemos a mesma experiência no mesmo dia, no mesmo horário, mas ela já teve outras experiências com Jesus e eu também já tive outras experiências com Jesus em outras épocas, em outros dias, tá bom? E eu tô amarela no vídeo, olha pra você ver, que é o editor do filtro. Que disse pra ela, ele disse pra mim. Ela foi contando o testemunho dela e aí eu falei, não, Jesus disse pra mim que ele estava no controle, que era pra mim ficar tranquila. Aí eu falei com ele que a presença dele era maravilhosa, que não era pra ele ir embora. E ela me disse também que ela sentiu e teve a mesma experiência. Que ela falou, nossa, a minha vontade era ir embora junto com Jesus. E Verdade. a mesma experiência que eu tive mais uma vez, né, que não é a primeira vez que eu tenho a experiência com Jesus. E o mais impactante desse testemunho que nós vamos contar para você hoje é que nós tivemos juntas no mesmo horário e no mesmo dia essa experiência com Jesus, né? Eu não cheguei a ver a Jesus, ela chegou a ter uma visão mais aberta. Eu já tive visões com Jesus, mas nesse dia eu senti mais a presença dele e mais senti, né, Jesus. E senti ele tocar no meu ombro também. E foi muito lindo porque nós duas sentimos a mesma coisa no mesmo horário. E confirmou. Eu acredito que muitas pessoas também nesse dia tiveram a mesma experiência. Isso foi antes de ontem, tá? Hoje é dia 17, foi no dia 15. Foi no dia 15 de março de 2021. Às 2 horas, entre as 14 e 15 horas, nós tivemos essa experiência, tá? Eu acredito que Jesus visitou várias pessoas, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, com consciência e poder, tá? Eu acredito sim que ele visitou outras pessoas. E se você também teve essa experiência no dia 15 ou em outros dias, escreva pra gente aqui nos comentários para que a gente possa expandir mais essa ideia para mais pessoas que não têm muito conhecimento da palavra de Deus. Amém. Gostaria de ressaltar mais um pouco também, para que vocês, se vocês tiverem
alguma experiência, seja com Deus, seja com Jesus, seja com anjos, seja qual for a sua experiência espiritual que você teve, para você colocar aqui nos comentários. Para quê? Para que mais pessoas seja testificada a sua fé, para que a fé das pessoas não se acabe, para que isso alimente outras pessoas na fé, tá? Vamos lá. Tá bom? Desculpa as olheiras, hoje eu estou um pouco cansada, mas tentei passar um pouquinho de maquiagem para ver se disfarça, e vou deixar com vocês o vídeo da irmã Camila. Jesus abençoe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu queria estar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive hoje à tarde e que eu tô impactada de verdade. Eu tô gravando esse vídeo à noite, eu tive a experiência com Deus. Hoje à tarde, eu não sei nem o que falar pra vocês, eu não sei nem como dizer pra vocês aqui nesse vídeo como eu tive essa experiência com Jesus. Sabe, eu fico impactada. Eu tive uma visão de Jesus hoje à tarde. E o que eu vou falar aqui, gente, é só pra quem crê, só pra quem tem fé. E eu não iria inventar uma coisa dessa. Eu sei muito bem o que eu vi e ouvi. E essa não é a primeira vez que eu tenho experiências com Deus. Bom, nessa parte, a irmã Camila, ela ressalta que não é a primeira vez que ela tem experiências com Deus. Nem a mim. Nós duas já tivemos outras experiências com Deus. Tá aqui no canal dela os testemunhos. No meu canal também, Missionária Emanuele da Palavra de Deus, também tem outros testemunhos. Desde 2014, quando eu comecei a gravar os meus testemunhos. Mas eu tenho experiência com Deus desde que eu era criança, tá bom? Desde que eu era criança. Depois eu conto pra vocês, vamos lá. Mas essa visão que eu tive de Jesus, essa experiência que eu tive com Jesus, foi tão forte, porque eu nunca vi Jesus daquele jeito que eu vi na visão. E sabe, gente, eu tava fazendo meu devocional à tarde, e quando eu tava em oração, eu lembro que eu tava muito desanimada, gente. Eu tava me sentindo muito fraca espiritualmente. Eu acredito que eu estava sofrendo retaliação. Mas na hora que eu tava de joelhos ali em oração, o Espírito Santo de Deus tomou o meu corpo, me tomou na hora. E eu me lembro que foi como se o meu espírito se ligasse com o Espírito Santo de Deus naquela hora. Foi como se eu me conectasse com o céu, com Deus naquela hora. Foi como se eu me conectasse com o Senhor e meus olhos, minha mente, meu coração voltasse totalmente para o alto, para outra dimensão. Foi como se eu esquecesse o mundo, como se eu esquecesse as pessoas ali naquela hora e não lembrasse mais desse mundo, mas pensasse só em Deus. Aleluia. Eu não sei muito bem, gente, como descrever para vocês, mas eu me recordo que na mesma hora foi como se os meus olhos se abrissem. Eu não perdi a consciência, eu não perdi nada disso. Eu me lembro de tudo. Mas parecia que essa visão foi um sonho, mas eu me lembro de tudo. Amém. Foi como se eu tivesse sido arrebatada em espírito. E eu me lembro que na mesma hora que meus olhos se abriram, eu tive uma visão e eu vi Jesus. Eu vi Jesus. E na mesma hora que eu vi Jesus, foi como se ele estivesse na porta do céu. Gente, meu corpo tremia na hora que eu estava vendo essa visão. Eu me arrepiava todinha. Eu sentia a presença de Deus muito forte no quarto. Deus, ele inundou o quarto inteiro com a presença dele. Foi como se ele purificasse o ambiente. Eu me lembro muito bem disso. Exatamente. E eu me lembro que quando Deus... Só para complementar mais um pouco, irmãos. A mesma coisa eu senti na hora que eu tive a experiência com Deus. Na hora que eu gravei o primeiro vídeo, eu tava com dor de cabeça. Pra você ter ideia. Na hora que eu acabei de gravar o vídeo, a dor de cabeça passou. Sabe? Então teve retaliação até pra fazer o vídeo. Porque eu acredito que vai atingir vidas,
vai salvar pessoas, vai, sabe, converter pessoas através desse vídeo que eu postei no meu canal e no canal da irmã Camila, tá? Na hora que eu tive essa experiência com Jesus, no mesmo horário que ela, no mesmo dia, nós temos várias experiências com Deus. Eu tenho quase todos os dias. Mas esse dia foi junto com ela, nessa semana. E nós duas sentimos a presença de Deus. E Jesus, ele falou a mesma coisa para nós duas. Amém? Jesus falou a mesma coisa que falou para mim. Deixa eu arrumar aqui. Ele falou para ela também. No mesmo horário, sabe? No mesmo dia. E por isso que nós tomamos a iniciativa de gravar esse vídeo. Por quê? Porque foi muito forte. E a gente falou assim, vamos gravar, porque acredito que vai ter outras pessoas que também receberam a visita de Jesus. Porque foi muito inusitado. E as coisas que ela falou, eu fui acrescentando quando ela foi contando o testemunho. Eu falei, aconteceu comigo também. Eu senti Jesus falando assim, para me ficar bem. E da mesma forma dizendo que o arrebatamento está próximo, para que a gente se conserte, para que gravasse vídeos, né, para pessoas se converterem ao Senhor Jesus Cristo, porque são tempos do princípio das dores. Amém? É tempos do princípio das dores. E eu acredito, sim, que esse vídeo vai impactar muitas vidas. Aí daqui a pouco eu falo de novo mais um pouco para não gerar direitos autorais, tá? Purificou o ambiente. Eu não senti medo, eu não senti nada de medo, mas eu senti muito temor. Eu senti assim muita paz. E Deus ele testificava de que era Ele, sabe? Testificava de que Ele era a verdade. Exatamente. E de que Ele estava ali comigo, de que era a presença de Deus, porque nada se compara à presença de Deus, nada se compara a Deus. E a gente sabe disso. E eu me lembro que quando eu tive essa visão, na mesma hora que eu vi Jesus na porta do céu, eu lembro que glória, glória a Deus. Eu me lembro que resplandecia uma luz muito, muito forte de Jesus. Resplandecia uma luz do lugar onde ele estava, resplandecia luz das vestes do corpo de Jesus. E era como se as roupas de Jesus fossem, eu acredito que eram muito, muito puras. Eu lembro que o corpo de Jesus resplandecia muita luz, as vestes dele até os pés. E eu me lembro que era muito, muito branca, muito, muito branca. Era branco como a neve, era branco como a neve, como diz na Bíblia. E eu me recordo que quando eu vi Jesus naquela hora, eu me quebrantei, porque eu senti o amor de Jesus ali naquela hora. Ele não precisou falar nada, porque eu senti o amor dele entrando na minha alma, no meu coração, dentro de mim. Amém. Foi tão bonito que eu vi ali na hora, porque eu creio. Eu lembro que das mãos de Jesus, ele fazia assim, como se fosse para me abençoar. Isso. E saía uma luz muito, muito forte, resplandecia uma luz das mãos dele, dos braços. E saiu uma luz assim do buraco da mão dele, porque na crucificação colocaram os pregos, né, nas mãos dele, furaram as mãos dele. Mas eu me lembro que saiu uma luz muito forte e foi como se testificasse no meu coração de que ele era o Filho de Deus. Não que eu duvidasse, mas testifica no nosso coração de que ele é a verdade. E testificou no meu coração, naquela hora, de que ele está vivo, de que ele é mais real do que eu, que ele é mais real do que o ar que respiramos, de que ele não está morto, de que ele não é uma lenda, mas que ele ressuscitou e que ele está vivo. Isso. Foi isso que eu senti lá dentro da minha alma. Glória a Deus. Foi como se todo o véu caísse por terra, todo o desânimo que eu estava saindo, como se saísse ali, e como se minhas forças fossem renovadas. E eu me lembro que eu só consegui ver os olhos de Jesus quando eu olhei para o rosto dele. Deus não permitiu que eu visse assim, com detalhes, nitidamente, como Jesus era, mas... Um minuto para falar para vocês. Eu tive uma experiência com Deus exatamente igual a da irmã Camila. Só que no dia 15, agora que a gente teve essa experiência à tarde, no horário de 2 até as 5,
mais ou menos a gente teve essa experiência, intercalando, né? Eu tive a experiência de ver Jesus, tem no meu canal o vídeo que eu via Jesus daqui pra cima, ó. Eu via as vestes, mas eu não via a boca, nem o nariz, eu via ele daqui pra cima. E ele focava só nos olhos, assim. E o sol tava atrás dele. Ele tava com uma túnica e saíam alguns fios dos cabelos dele. Parecia que o cabelo dele era do tamanho do meu, assim. E saíam alguns fios. Castanho, sabe? O cabelo dele era castanho. E no sol, quando o castanho bate no sol, fica meio avermelhado, meio laranja, né? E eu vi um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar que a gente não encontra nem na mãe da gente, sabe? O olhar de Jesus, ele é comovente, sabe? Como se a gente estivesse voltando para onde a gente veio, sabe? E é exatamente isso, né? Que Deus nos faz, né? Nos deixa aqui na terra, mas cuidando da gente aqui para depois a gente voltar para a glória, né? Quando a gente aceita e quer ser salvo. Vamos lá com a irmã Camila. Eu me lembro que Deus só permitiu que eu visse os olhos de Jesus e o olhar de Jesus. E eu me recordo que quando eu olhei para os olhos de Jesus nessa visão, eram muito, muito puros os olhos de Jesus. Glória a Deus. Eu lembro que os olhos de Jesus eram como água e fogo, mas que eu sentia uma pureza saindo dele. É como se ele falasse: eu sou o verdadeiro amor, e não precisasse falar nada, porque eu olhava nos olhos dele, sentia o amor de Jesus. Só de olhar nos olhos dele nessa visão, só de sentir a presença de Deus, só de ter visto Jesus nessa visão, eu sentia que ele é vivo, que ele é real, que ele é o verdadeiro amor. Era como se ele falasse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o verdadeiro amor. Não existe outro amor a não ser eu sou o verdadeiro amor. O amor que as pessoas buscam no mundo, elas só vão encontrar em mim. Era isso que eu sentia na hora. E eu me lembro que quando eu olhei para os olhos de Jesus, eu vi que na cabeça dele tinha uma coroa. E nessa coroa ela era dourada. E essa coroa, ela tinha umas pedras assim na coroa. E eu lembro que saiu uma luz assim, resplandecia uma luz assim da coroa, da cabeça de Jesus. Eu tenho que ficar parando o vídeo, tá, gente? Pra não dar direitos autorais. Aproveitando a oportunidade para gravar e contar pra vocês. Tem uma experiência também que eu tive com Jesus e Davi. Que eu via Jesus no trono de Davi. E nisso ele tinha a coroa. E Davi estava sentado no trono à direita de Deus, conforme a palavra de Deus. Para vocês entenderem melhor esse vídeo, vocês vão lá no meu canal, tá bom? Missionária Emanuele da Palavra de Deus. E vocês vão encontrar esse vídeo para testificação e confirmação da tua fé. O vídeo chama Visão com Davi. Acho que se você colocar isso no YouTube vai aparecer o meu vídeo, tá? Acho que eu sou a única pessoa que tive visão com Davi na vida. Me recordo que na mesma hora eu ouvi a voz de Jesus. É como se a voz dele entrasse dentro de mim. Eu não sei bem como explicar isso para vocês, gente, mas a voz de Jesus é uma voz de muitas águas, como diz na Bíblia. E eu senti, quando eu tive essa visão, como se Jesus, ele falasse: tudo que eu falo aqui para você é verdade. Eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro Deus, eu estou vivo, as minhas palavras são verdadeiras. As minhas palavras são palavras de vida eterna. Eu sou vivo, eu estou vivo, eu sou real, eu sou a verdade. Foi como se ele falasse: o que o mundo diz, o que o diabo diz é mentira. Eu te defino, eu sou a verdade, eu te renovo, eu sou a tua força, eu te guardo, eu te protejo, eu estou com você. Assim como eu disse no versículo que eu estaria com você todos os dias, eu estou com você. Era isso que eu sentia. Era isso que eu sentia quando Deus começou a falar isso para mim. E eu lembro que na hora que Jesus começou a falar comigo, eu lembro que ele falou bem assim: eu estou às portas. Eu me lembro muito bem o que ele falou para mim. Eu estou às portas e eu estou voltando. Eu estou voltando. E a minha volta se aproxima. Só para confirmar,
também Jesus falou isso para mim em 2017. Eu tive uma visão fortíssima com Jesus e ele falava com alto e bom som. Eu estava um dia de jejum e oração. Nessa época eu era da Assembleia de Deus, tá? Igreja, placa de igreja não interfere não, tá, gente? Só tô confirmando para vocês. E Jesus disse: eu estou às portas, da mesma forma que falou com a irmã Camila, com as mesmas palavras. Jesus diz: eu estou às portas. Diz aos filhos da desobediência que não herdarão o reino dos céus. A minha ira cairá sobre a terra. Isso foi em 2017, tá bom? Só para confirmar o que a irmã Camila tá falando aqui, eu também tenho vídeo falando a respeito disso, tá, gente? Cada vez mais, só não vê quem não quer ver mesmo. E ele começou a falar: me obedeça, avisa as pessoas, avisa o máximo de pessoas que eu estou voltando, avisa o máximo de pessoas do que você viu e ouviu dessa experiência, do que eu estou te dizendo aqui agora. Avisa e me obedeça, me obedeça. Eu me lembro muito bem quando ele falou isso para mim: me obedeça. Porque se você não me obedecer, você vai estar desobedecendo a Deus. E ali você vai prestar contas a Deus no dia do juízo. E ali, gente, eu senti um temor muito grande, porque no fundo do meu coração eu não queria avisar as pessoas da volta de Jesus do que eu estava vendo ali dessa minha experiência. Eu senti um pouco de medo, porque eu pensei assim: as pessoas vão me achar louca. Mas o temor que eu senti a Deus naquela hora foi como se retirasse esse medo. E só de eu ter tido essa visão de Jesus fez eu ver que eu tinha que avisar as pessoas que Jesus é real. Que ele não é uma mentira, que ele não é uma lenda, que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira. E de que Jesus ressuscitou e ele está vivo e ele vai voltar. Foi isso que eu senti, eu tinha que fazer isso como obrigação, eu tinha que obedecer o que Jesus me disse. Sim. E eu lembro que, na hora que Jesus começou a falar que era para mim avisar as pessoas de que a volta dele se aproxima, de que ele está voltando, eu lembro que ele estava muito, muito arrumado, gente, como noivo mesmo, e que ele estava só esperando mesmo o dia mesmo dele vir e buscar a sua igreja e, sabe, de vir arrebatar a sua noiva, a sua igreja. E eu lembro que na mesma hora que Jesus falou isso tudo para mim, eu tive uma visão na mesma hora e vi fogo descer do céu. Foi como se passassem cenas assim. Eu vi fogo descer do céu e esse fogo, ele ia em vários locais, em vários lugares. Esse fogo ia nas pessoas e entrava nas pessoas. Era como se esse fogo era um fogo santo, porque eu sentia que era. Era um fogo santo, porque eu sentia que era. Como se esse fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus, entrasse nessas pessoas. Eu não me lembro muito quem eram essas pessoas. Eu nunca vi essas pessoas na minha vida. Eu não vi com detalhes quem eram essas pessoas. Mas eu me lembro que esse fogo entrava dentro das pessoas. Mas eu senti que esse fogo não era como fogo destruidor. Não era fogo como ira. Não era tipo como vingança. Mas eu senti que esse fogo era como se fosse um avivamento, um despertar sobre as pessoas, sobre o Brasil, sobre o mundo. Eu senti isso como se através desse fogo houvesse um despertar, libertação, cura, conversão nas pessoas. Foi isso que eu senti. E quando eu vi esse fogo, Jesus, ele começou a falar comigo, porque eu ouvi a voz de Jesus na hora e ele falava bem assim: está começando e já começou. E eu sentia que esse fogo ia de uma vez. Aproveitando aqui que eu tenho que ficar parando o vídeo para contar mais um testemunho que eu tive em 2019. 2019 eu tive uma experiência antes de eu me separar do meu ex-marido. E tava chovendo muito, e relampeando muito. E eu tava conversando com Deus, olhando pra chuva. E Deus falou assim: a minha ira cairá sobre a terra, mas nada acontecerá com vocês, porque eu guardo os meus filhos amados. E nisso eu distraí, porque a televisão tava ligada. E Deus deu um trovão e desligou a luz. E Deus falou assim: olha pra mim
eu estou falando com você, como se fosse um pai corrigindo um filho, sabe? Eu amei, Deus. Eu preciso falar com você, filha. Eu preciso falar com você. E nisso Deus falou assim, vai acontecer muitas coisas. Muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. E naquele momento eu fiquei temorosa. Eu falei, Deus, alguém vai morrer? Porque a primeira coisa que a gente pensa é em perder as pessoas. E nisso ele falou, não, ninguém vai morrer. Eu vou livrar você de alguém que te faz mal. Deus falou assim, vou tirar uma pedra de tropeço da sua vida. E nisso, eu não fazia ideia que era meu ex-marido. E na mesma semana aconteceu, eu descobri várias coisas e eu e meu ex-marido nós decidimos separar. Eu não vou contar meu testemunho aqui ainda, porque ainda é muito cedo e Deus não deixou eu contar esse testemunho ainda da minha conversão, do meu ex, né, do meu antigo relacionamento. Deus ainda não deixou eu falar. Mas futuramente eu vou contar esse testemunho no tempo de Deus, tá? Só para confirmar aqui para vocês a respeito da pandemia, Deus me mostrou antes. Eu devia ter gravado um vídeo, né? Para poder já, sei lá, para que as pessoas já soubessem o que ia acontecer. Mas Deus não permitiu que eu gravasse, ele estava falando para mim, como ele falou para vários servos dele. Amém? E eu acredito que Deus está consolando os seus servos nessa pandemia, nesse tempo ruim, né? Que Deus está moldando, está mostrando o seu poder dentro de uma geração rebelde que tanto blasfema contra o Espírito Santo. E muitos vão sofrer ainda até aprender, ter reverência e temor de Deus. Deus não é um pai abusivo, é um pai permissível, misericordioso, mas também é fogo consumidor. Tudo tem limite. Deus é um pai de liberdade e não de libertinagem. Tá bom? Vamos lá. Em vários lugares e entrava nas casas e entrava. E Jesus começou a falar, está começando. E eu me lembro que na hora que ele falou isso, está começando. Ele falou, o que é ligado no céu é ligado na terra. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Foi o que Jesus disse para o discípulo dele, Pedro, que diz na Bíblia. E na mesma hora que ele falou isso para mim, ele fez eu lembrar do versículo de Atos, porque eu não me recordo agora qual versículo, mas que diz nesse versículo que os jovens terão visões e os velhos sonharão, e que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne dos seus servos e de suas servas, e que os seus servos iriam profetizar nos últimos dias. E Jesus começou a falar para mim que do mesmo jeito que fala nesse versículo, está ocorrendo no mundo, que esse versículo está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais no mundo. Eu não sei se vocês estão vendo que muitas pessoas estão sendo despertas, que estão voltando para os caminhos do Senhor, sabe? Que estão tendo sonhos, que estão tendo visões na terra. Deus está dando sinais da volta dele, Deus está despertando muitas pessoas, só não vê quem não quer ver mesmo. E muitas pessoas dormem, e eu acredito que Deus está despertando muitos através dos seus profetas, através de seus servos e de suas servas. Amém. Gente, quando Jesus começou a falar isso para mim, eu lembro que ele falou, eu sou a tua força. Vai lá e avise as pessoas. Eu me senti renovada aquela hora, porque eu estava sem forças, realmente. Eu não tinha forças para pregar o evangelho, eu não estava com forças. Mas na hora que ele falou isso, foi como se o Espírito Santo de Deus me renovasse. Me renovasse de uma vez. E ali eu vi realmente que a nossa salvação não é brincadeira. Que a volta de Jesus não é brincadeira, que Jesus não é brincadeira. Que Jesus é real, é muito real, e Ele está vivo, e Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Eu lembro que na mesma hora, quando Ele terminou de falar comigo, Ele começou a falar aquele versículo de Apocalipse, que Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim. E Ele começava a falar isso várias vezes. E eu falava, Deus, não vai embora. Não vai embora porque, gente, a presença de Deus era tão imensa. Era tão boa que parecia que eu tinha morrido. Não dava vontade de voltar para a terra, dava vontade somente de ficar lá no céu.
Eu só tinha vontade de ficar lá e não voltar, porque era como se a presença de Deus me inundasse ali naquela hora, me enchesse. O amor de Deus, ele me enchesse. Mas era como se Jesus falasse: você precisa, você tem que ir lá e falar do meu amor. Você tem que praticar as minhas palavras, você tem que praticar o amor que eu tô te oferecendo. Porque Jesus, ele estava falando muito comigo, principalmente esses dias, que não adianta a gente pregar o evangelho, ter vários dons espirituais. A gente tem que praticar o verdadeiro amor de Deus na nossa vida, porque o nosso verdadeiro testemunho é através de nossa vida, de nossas atitudes, de nosso comportamento, não apenas com nossas palavras. E Jesus, ele tem falado muito comigo que é tempo da igreja despertar. Amém. É tempo da igreja se colocar em posição. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de ser crente Nutella, né? Que a gente tem que ser crente raiz. Jesus está às portas, e eu vi realmente que ele está às portas depois que eu tive essa experiência. E Jesus, ele foi falando também comigo com essa experiência que ele tem visto muitas pessoas distraídas com as coisas do mundo, e ele falou para mim que o diabo, ele tem distraído muitas pessoas com os prazeres do mundo, ele tem distraído e tem... Só para concluir o que a irmã Camila tá falando, Deus me mostrou há pouco tempo, mentira, foi pouco tempo não, já foi em 2016, que Deus me revelou a respeito que iria fazer. Em 2016, peraí, 2017, Deus falou que iria soltar mais demônios. E eu não consegui entender por que Deus ia fazer isso. Muitas pessoas não vão entender também, mas quem está no Espírito vai entender. E eu perguntei, Deus, por que você vai soltar mais demônios? Ele falou, vou abrir a porta do inferno, vão sair mais demônios. Esses demônios são mais fortes do que os outros. E eu fiquei sem entender. Então, a explicação que o Espírito Santo me deu foi que Deus ia fazer isso para testar a fé de muitos. Onde muitos iam ser provados e aprovados. E outros não iriam ser aprovados por Deus. Iriam ser desaprovados. Amém? Deus ia testar, Deus está testando a fidelidade de muitos através da tentação. Amém? E eu creio nisso, de uma forma mesmo que caímos em tentações, Deus ele ainda é misericordioso para perdoar. Amém? Quando você peca sem querer ir contra a Deus, quando você peca sem querer ir contra Deus, é uma coisa. Quando você cai, não tem como cair. Mas quando você cai de propósito, porque você quer ser desobediente a Deus, quer blasfemar contra Deus com rebeldia, já é outra coisa. Aí Deus fica irado. Aí a pessoa tem depressão, a pessoa tem um monte de coisa e não sabe por que está acontecendo aquilo com ela. Por causa da desobediência. A palavra de Deus fala que obediência quebra maldição, mas desobediência gera maldição. Desobediência em tudo, todas as leis de Deus, obedecer pai e mãe, honrar o pai e a mãe, honrar os mais velhos, sabe? Honrar os líderes, presidentes, pastores, líderes religiosos, né? O líder da sua religião, né? No caso, o seu pastor. Entende? A hierarquia da terra, você ter essa submissão, né? Como reverência àqueles que são acima de você. Porque a Bíblia fala que devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. A gente nunca pode falar assim, eu sou bonzão. Não, a gente tem que sempre considerar as pessoas melhores que a gente. Porque se todo mundo fizesse assim, né, colocasse um ou outro para cima, não existia ninguém com autoestima baixa, por exemplo. Hoje em dia você fala assim, nossa, você tá linda, você tá lindo. As pessoas pensam já que você tá interessada nela sexualmente ou pensam que você tá interessado nela financeiramente. O seu elogio nunca é puro para as pessoas que estão com o coração cheio de maldade. Então a Bíblia fala muito a respeito disso também. Vamos deixar a irmã Camila falar. Tem tentado tirar os cristãos, os servos de Deus, da presença de Deus para levar
para o mundo, para se desviar de Deus e levar para o inferno junto com ele. E Deus foi falando para mim que do mesmo modo que Satanás tem pressa, porque ele sabe que o arrebatamento está próximo de ocorrer, Deus também tem pressa com os seus. Deus também tem pressa, Deus tem visto, Deus ele está despertando os seus. Deus ele está despertando as pessoas para ele, para a sua volta. E muitas pessoas dormem, muitas pessoas estão brincando com a salvação, muitas pessoas estão brincando com o nome de Jesus. E não é tempo mais de brincar. Lave suas vestes. Tem um versículo na Bíblia que fala: quem está limpo, que se limpe mais. Quem está sujo, que se suje mais. Não é tempo mais de brincar. Aí você acorde. Não é fácil buscar Jesus. Não é. A palavra de Deus fala que Deus é Deus de sim, sim e Deus de não, não. E tem um outro versículo que fala que nós devemos ser quentes ou frios na fé. Ou você seja quente, fervoroso, ou Deus prefere você, não ter fé, entende? Do que ter uma fé morna. Deus, ele faz ânsia de vômito para as pessoas mornas. Pessoas que empurram com a barriga e diz que é e não é. Como se fosse uma máscara de falsidade. Fácil. Você pensa que para mim é fácil? Eu sou falha também. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Só Jesus, ele é perfeito. Mas não é pela nossa própria força, não é pela nossa própria força que a gente vai conseguir. Mas é através do Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir, pois Jesus Cristo é a nossa força. E se Jesus falou que é com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia de sua volta, é porque ele é com a gente. E se ele falou que a gente vai conseguir vencer, porque a gente vai conseguir vencer, porque Jesus, ele é fiel e ele cumpre as suas promessas, ele cumpre o que ele fala. Então, creia na palavra de Deus. Creia no que Jesus diz ao seu respeito. Creia no que Deus está falando com você. Creia no amor de Deus. Creia no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Creia na verdade, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus falou tudo isso para mim nessa visão, nessa experiência, eu senti do fundo da minha alma que tudo que ele falava para mim era verdade. Como se tudo que ocorreu na Bíblia, tudo que ele falou na Bíblia é verdadeiro, é real. Não que eu duvidasse, mas o que eu passei ali foi um despertar espiritual, sabe? Porque eu estava desanimada, como eu falei, mas Deus, ele me animou ali. Foi como se ele falasse: filha, eu não quero ver você dormindo quando eu voltar. Eu quero você acordada, eu quero ver você desperta, assim como aquelas 5 virgens prudentes, que fala na parábola das 10 virgens na Bíblia, acho que até em Mateus. Ele quer a gente acordado como as 5 virgens prudentes. Ele não quer a gente dormindo como aquelas 5 virgens não ajuizadas, que quando Jesus voltar para buscar sua igreja, ele quer a noiva adornada, santificada. Na Bíblia mesmo tem um versículo que fala que só entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do Deus Pai. Sabe, como eu falei aqui, não é fácil, como eu falei, somos falhos. Mas Jesus é a nossa força. Ele é que vai ajudar a gente a permanecer, a perseverar na sua presença, nos seus caminhos. E se ele está me usando aqui para alertar vocês, para despertar, para falar com as pessoas sobre a volta dele, é porque Deus tem um propósito na sua vida e ele não quer que você fique. Ele não quer que você fique na tribulação, ele quer que você suba no arrebatamento com ele. E Jesus quer que a gente busque ele cada vez mais, que a gente jejue mais, que a gente ore mais, que a gente leia mais a palavra de Deus, que a gente se alimente da palavra de Deus, que a gente venha nos fortalecer espiritualmente. Porque na Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo é mau. E a gente tem visto o quanto o mundo está perdido. A gente tem visto. E eu acredito que Jesus, ele quer apenas te despertar. Que essa experiência que eu tive é apenas um alerta. Não é para você ficar apavorado ou apavorada. Eu tive muito temor com essa experiência que eu tive. E mexeu muito, muito comigo, de verdade. E
Eu não sei nem o que falar para vocês, gente. Mas eu só falo uma coisa. Acorde e vigie mais. Jesus, ele está voltando, ele está às portas. Isso pode ser até clichê. O que eu estou falando aqui, que Jesus está voltando, mas ele está voltando. E ele veio para buscar a sua igreja. Ele já está preparado para buscar a sua igreja. Jesus está voltando e ele te ama muito. Ele te ama demais. Se você parou nesse vídeo aqui, eu acredito que não é em vão. Deus, ele quer falar com você. Gente, a aparência que eu tenho assim na minha mente de Jesus é muito, muito bonito. É muito bonito, gente, porque o amor de Jesus é muito puro. É muito, muito puro. Puro como de um bebê, como de uma criança. Jesus, ele te ama muito, te ama demais. E ele quer você. Ele quer você perseverando. Não desista do Senhor. Ele é contigo. Ele é com você. Não pense que Deus não está te vendo. Não pense que Deus não vê tudo que você passa, tudo que você pensa, que você sente. Eu até tive uma experiência com Deus ontem mesmo. Assim, eu vou contar essa experiência. Na verdade, eu ia contar essa experiência depois, porque o vídeo vai ficar muito, muito longo, gente. Amém. A paz do Senhor, eu sou a missionária Emanuele da Palavra de Deus. Amém. E hoje eu vim contar um testemunho para vocês, junto com a minha amiga irmã Camila, tá bom? Nós tivemos uma experiência 2 ou 3 dias atrás. Amém. Então, irmãos, este é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha aí no canal da irmã Camila. Se inscreva e ative o sininho de notificações para você receber todas as novidades dos testemunhos, das visões que ela vai ter mais, com certeza, porque Deus tem falado muito com os seus. Amor, muito obrigado por assistir o vídeo até o final sem pular, para que você venha receber da parte de Deus essa confirmação maravilhosa. Beijos. Obrigada pela oportunidade de participar do seu canal também.